bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai assistir a gente aqui, mas a ideia é levar bastante informação e a gente está aqui começando mais um Te Contocast, segundo episódio, com um cara assim que eu tenho admiração tremenda, de verdade mesmo, desde a primeira vez que eu conversei com você, ô Marcos, eu já senti assim, pô, esse cara é do bem, ele entrega e gosta de gente. Então eu fiquei apaixonado no você de cara. Obrigado. Pra quem não conhece, galera, acho difícil, né? Mas pra quem não conhece, o Marcos, ele tá entre os maiores lançadores do mundo. Um menino de 26 anos apenas, que mudou a história dele, muda a história de quem tá do lado dele e vai trazendo conexão e vai desembolando e vai arrebentando cerca no peito, que é assim que a gente fala lá no interior. Seja muito bem-vindo, Marcos Paulo. Uma salva de palmas pra ele, galera. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Thiago. Valeu, cara. Tamo junto aqui, conta comigo. Obrigado. E você que tá assistindo, saiba que o nosso intuito aqui é você escutar alguma coisa e sem imprimir ação. Você vai escutar a gente aqui durante uma hora e meia, o tempo que fluir, mas se depois que desligar esse podcast, você não transformar em tarefa, em atitude que você ouviu, nada vai adiantar. E o sucesso de um professor é o sucesso do aluno. Então o sucesso do professor não é ter diploma, PhD ou falar bem. O sucesso do professor é ter o resultado de quem escuta ele. Eu espero que você escutando o Thiago e eu aqui, isso possa imprimir resultado na sua vida. E depois você conta esses cases de sucesso, aquilo que te despertou lá no direct do Thiago. Sensacional. Vai ser uma gratificação pra gente receber sua história de vida, sua mudança a partir do dia de hoje. Obrigado pelo convite, irmão. Obrigado, bora lá, cara. Marcão, a nossa principal intenção aqui é mostrar que todo mundo teve um começo, que não foi simples, ninguém nasce grande, tem ali um processo. Enfim, como é que foi o seu começo, cara? Pode começar lá na escola, do jeito que você quiser. Você era bom aluno, não? Cara, eu era bom aluno. Era? Não dá pra falar que eu não era bom aluno. Eu não era disciplinado, bom comportado, mas eu tinha boas notas. Entendi. Eu sempre tive boas notas na maior parte de todas as matérias. Só na parte de comunicação, portuguesa, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, aí eu era um desastre. Até hoje tô dando aula, eu vou escrever, falo, gente, como é que escreve essa palavra? Eu dando a aula, eu corrijo a palavra. Então, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Eu trocava muito V com B, escrever V com F, escrever faca, escrevia vaca. Minha mãe até levou no médico pra ver se eu era disléxico. Não era, não? Não deu pra fazer diagnóstico, não. Mas eu tenho até hoje uma dificuldade muito grande em escrever certo. Eu também tenho, cara. Mas matemática já é mais... Sabe, matemática pra mim é mais fácil também. Tá? Tanto é que eu fiz dos engenharia. Então, eu era um bom aluno, porém, era baguncento pra caramba. Era da turma do fundão. Mas era um bom aluno. Agora, em relação ao empreendedorismo, eu sempre fui diferente. Eu sempre não sei explicar o que ou o porquê. Teve alguns fatores, mas eu sempre fui diferente das outras pessoas. Como assim? Eu chegava com 8 anos de idade, eu chegava no colégio mais cedo. 10 anos de idade, 11 anos de idade. Eu chegava no colégio mais cedo, ia na cantina e comprava as fichas. Aí chegava na hora do recreio, 9 da manhã, pros meus amigos que ia da fila, eu vendia a ficha pros caras mais tarde. Então a ficha era R$3, 6 da manhã, salgado e o suco, 9,5 eu vendia por R$3,50, R$4 para os caras não pegar a fila. Porque se pega a fila, perde o recreio. Sensacional. Então eu fazia day trade de fichinha de cantina do colégio, com 9 anos de idade. Não sei quem me ensinou, mas eu fazia. Que isso. Vendia torneios. Pegava seu dinheirinho, exato. comprava, no outro dia já tinha um pouquinho mais. Não dava lucro assim, mas demonstra que eu já tinha um apetite pelo empreendedorismo, sacou? Bem cedo, né? Bem cedo. E bem cedo você já sofreu algum tipo de preconceito, sei lá, por fazer isso? Não, alguém já chamou atenção, falou, seu filho, você não pode fazer isso aqui, não. Eu vendia pros tornozeleiros pulseirinha no colégio, na sala de aula. Eu fazia em casa, manufaturava, tipo de hippie mesmo, de praia. Sei. Um primo meu me ensinou a fazer, aí eu fui vendendo no colégio. Aí o colégio me barrou, falou, você não pode vender aqui dentro, não. Fui barrado. O que eu lembro assim. Mas aí com 15 anos, meu pai não me dava grana. Aí sim eu lembro de alguns porquês. Meu pai não me dava grana e eu fui para um colégio particular. E no colégio particular eu comecei a conviver com gente rica e eu era classe média bem baixa. Quando eu nasci, minha família não tinha grana, era bem normal, classe média bem baixa. De acordo com que eu fui crescendo, eu vi meu pai enriquecendo. Então eu nunca tive na minha vida uma queda financeira, só foi subida. Legal, cara. Sempre foi subida. Não nasci rico e até hoje os pais não são ricos. Mas são classe média alta. Posso dizer assim, meu pai e minha mãe não trabalham mais, só viaja o mundo, conhece 6 países por ano. Tudo com renda passiva que meu pai construiu. Mas quando eu nasci, ele tinha nada. Então eu vi ele crescendo e construindo, saca? Você tem mais irmão ou não? Tem. Mais velho ou mais novo? Sou mais novo. Você é o mais novo. Tenho mais 2 irmãos. Legal. E um casal. Mas
Meu pai não me dava grana. E quando eu fui para um colégio particular, eu queria usar roupa de marca, porque todo mundo tinha. Eu queria ter um tênis da hora, porque todo mundo tinha. Mas eu não tinha essa cultura lá em casa. Meu pai também até começou a ter a condição de poder dar, mas não dava. Nunca deu. Aí eu lembro de falar, pai, quero comprar um tênis. Quanto que é? R$100. Ele me dava pegava R$50, colocava em cima da estante e falava assim, ó, esse R$50 aqui é seu quando você voltar com os outros 50. Enquanto você não voltar com os outros 50, é pra ficar aqui na estante. E ficava lá uma semana na estante, hein, 2 semanas na estante, até eu juntar os outros 50. Doido. Aí ele falava, ó, se você quiser uma ajuda nos outros 50, me pergunta que eu te mostro como que você pode fazer. Aí eu capinava a loja da minha tia. Você tá de sacanagem. Capinava, minha mão dava sangue, minha mãe morria de dó. Mesmo? Lavava carro. Isso na rua, era adolescente, não? 15 anos, 14. Na rua que eu morava tinha uma borracharia, aí todo dia eu ajudava às 18 horas a desmontar todos os pneus, guardar. Ficava uns 40 minutos desmontando tudo a borracharia com o cara. Dava R$2, R$5, R$4. Aí juntando meu dinheiro, aí quando eu juntava os outros 50, eu podia pegar aqueles 50. Então aí foi despertando empreendedorismo. Que massa. Aí com 15, nesse colégio, um amigo meu, o pai dele era feirante. E aí foi a primeira vez que eu fui trabalhar pros outros. Eu fui ser feirante junto com esse amigo meu, na feira, com o pai dele. Mas e a escola? Não era uma escola? Era escola já particular. De manhã, você ia à tarde? Não, ia sábado. Você ia no sábado. A escola já era tipo meio que até integral, assim. Tinha prova toda sexta-feira, escola puxada pra caramba já, particular. Mas era no sábado, era a Feira da Lua lá em Goiânia. Uma bênção também, né? Uma bênção. Era a Feira da Lua lá em Goiânia. E a Feira da Lua é uma feira, tipo, conhecida nacionalmente, para caravanas lá pra comprar e tal. E aí eles vendiam cinto e sapato na feira. Eu ia ajudar ele a vender. E aí foi meu primeiro serviço pra outra pessoa. Mas eu ganhava R$30 por dia trabalhado. O sábado inteiro. Chegava 2 da tarde e ia embora 10 da noite. E aí foi uma experiência muito boa. Aí no colégio, quando eu voltava, tinha muito playboy. E aí os caras zoavam. Ó o vendedor de cinto aí e tal. Aquilo me incomodava, doía, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Eu sabia que aquilo ia me ajudar lá na frente. Acho que até pelo estilo de educação do meu pai, como um todo, entendeu? Então isso foi me ajudando pra caramba. Esse foi o primeiro trabalho que eu tive pros outros, assim. Aí fiquei o primeiro ano do ensino médio inteiro trabalhando. Acho que eu trabalhei os 52 sábados do ano, praticamente. Que isso, cara. Aí quando chegou no segundo ano, eu larguei pra estudar pro vestibular. Aí eu foquei no vestibular. Geralmente é o padrão, né, Marcos? Você forma na escola, você tem que fazer uma faculdade. O que você acha disso, cara? Então, acho que vai de contexto, cara. Vamos entrar nisso aí. Quem enxerga melhor, uma águia ou coruja? Rápido, fala. Vai. Águia. Não é, cara. Depende se de dia ou à noite. Se for de dia, é a águia. Se for de noite, é a coruja. Então, assim, dependendo do nível de pessoa que você vai conversar e você vai falar, a faculdade pode ser até um bom caminho. Ou pode ser até o único caminho. Eu já fui na Angola fazer trabalho social. E se a galera de lá fizesse faculdade, ia ser muito da hora. Entendeu? É difícil você falar de empreendedorismo com quem está com o estômago vazio. Então, vai depender muito do contexto. Agora, o que eu sou 100% contra é de ensinarem e pregarem que a faculdade é o único caminho. O que eu sou 100% contra é de ensinarem e pregarem que a faculdade é o melhor caminho também. O que eu sou 100% a favor é de deixar claro que a faculdade é um caminho. Para alguns pode ser o melhor e para outros pode ser até o pior. Mas falar que ela é o único e o melhor, eu sou contra. Entendi. Entendeu? Então, vai do contexto. E minha mãe é professora de língua portuguesa e Libras. Então, para ela, a faculdade era muito importante. Meu pai não, ele era corretor de imóveis, já ia mais empreendedorismo e tal. Então, mas na cabeça dos dois eu tinha que fazer uma faculdade. E federal. No final do segundo ano eu já passei para matemática. Passei em segundo lugar, se eu não me engano. Na federal para matemática, e era segundo ano, eu nem podia entrar. Só fiz o vestibular de teste mesmo. Inclusive foi o último vestibular da federal, que era a primeira fase, segunda fase. No outro ano já era só Enem, não tinha mais aqueles vestibular tradicional. Aí beleza, então eu já era meio estudioso assim e tal. Era bagunçento pra caramba, mas eu estudava. Eu fazia as duas coisas, não sei como, mas eu fazia. Aí no meio do terceiro ano, eu passei pra mecatrônica, no Instituto Federal de Goiás, e fui fazer. Fiz 6 meses, odiei. Não gostei? Não gostei nada, fiquei perdidaço. Eu só queria entrar porque eu queria fazer o Ciência Sem Fronteira. A Dilma entrou e cortou. Aí eu falei, tá doido, tô fora já. Meu sonho de vida era estudar em outro país, assim. Entendi, cara. Por influência de um amigo. E aí referência. A referência que eu tinha, era o contexto que eu tinha. Aí eu não gostei e fiz um ano de cursinho no ensino médio. E esse ano foi um dos anos mais importantes da minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a ser homem, eu aprendi a ter disciplina, eu aprendi a dar valor das coisas. Meu pai
pagava lá, tipo, R$1.000 por mês no cursinho. Só que ele falou o seguinte, ó, tem um colégio aqui pertinho de casa pra estudar. Eu morava mais na periferia. Estuda aqui. Eu falei, não, pai, eu quero estudar nesse colégio bom, no bairro mais nobre da cidade. Ele falou, cara, vou até pagar, mas eu nunca vou te levar lá. Então eu tinha que ir de ônibus. Era longe? Era longe. Era longe. Pra Goiânia é longe, pra São Paulo é perto, depende da minha referência à distância. Pra Formiga era tipo outra cidade, é outro mundo de distância. Mas de ônibus dava uns 25 minutos, Entendi. 20 minutos. Entendi. Tinha dia que eu ia de bike, eu pedalava 40 minutos pra chegar, entendeu? Então era longe. Eu ia no network, ou na carona, ou ia de bike, ou ia de ônibus. E aí eu aprendi a dar valor nas coisas mais ainda, cara. Eu vi um monte de gente que era bolsista lá no colégio. E em Goiás especificamente, tem uma lavagem cerebral que você tem que ser médico. Inclusive um dos estados que mais aprova médico no país é Goiás. Sabia disso não. É uma lavagem cerebral. E o que mais forma lá é médico. É uma profissão nobre, né? Vamos dizer assim. É pra mim uma das piores que tem. Em relação a ganhar grana. Mas é uma das mais bonitas de todas em relação a cuidar da saúde e vida. De outras pessoas, né? O Filmmaker em São Paulo, a diária do Filmmaker é R$1.000. A diária do Filmmaker é 12 horas. O plantão médico é 24 horas e é R$1.000. O Filmmaker ganha mais que o médico. Um ano o cara com o computador na mão e a câmera na mão, ele vira um Filmmaker. O médico tem que estudar 6 anos. Eu acho uma péssima escolha financeira ser médico. 6 anos no começo, né? Depois ele tem que se especializar. Exato. Se ele quiser. Então, assim, a profissão nobre e linda. Para ganhar grana, para mim, é uma das piores. Pelo volume de responsabilidade, dor de cabeça e volume de estudo para ganhar pouco. Então, eu acho que o médico ganha 30 mil, para mim ele ganha pouco ainda. E desgasta demais. E desgasta demais. E não tem vida, e tem plantão, e tem que estar no meio do aniversário do filho, tem que ter, e fazer cirurgia, e acontecer alguma coisa, um acidente, tem que ir lá cobrir. Hoje a gente sabe, uma das coisas mais importantes que a gente tem é o sono, cara. Total. Se não tiver sono... Então lá tinha uma lavagem cerebral pra ser médico. E aí o que mexeu comigo, assim, claramente? Não tem nada a ver de conteúdo técnico e tal. Mas eu vi a molecada sair de uma periferia, de uma outra cidade chamada Trindade, e andar 2 horas de ônibus pra estudar no mesmo colégio que eu. Pra tentar ser médico. E era bolsista os caras. Pra tentar ser médico. E aí toda vez que alguém passava pra medicina, os donos do colégio iam com essa pessoa na frente da sala, subia no palco e essa pessoa contava o que ela fez. Tipo um depoimento, uma prova social. Que isso? E chorando, e eu consegui, gente, vocês vão conseguir também. Desse mesmo estilo. Que isso? Igual o lançamento, venda de infoproduto, não tem depoimento, tinha um depoimento de quem passava. E aí eu vi vários caras que acordavam 2 horas mais cedo do que eu e dormiam 2 horas mais tarde. Meu pai me dava R$20 pra almoçar em qualquer restaurante. E eu podia almoçar com R$20 lá, todo dia. Essa molecada levava uma marmita fria. Aí minha consciência caiu. Se eu não passar no vestibular, eu sou um bosta. Porque tem gente que dorme menos do que eu, come a comida fria, eu como qualquer lugar que eu quiser, e os caras estão passando. E eles estão estudando no mesmo lugar que eu. Então o cara tá com menos condição e tá gerando mais resultado. Aí naquele dia em específico, naquela cena em específico, eu aprendi a ter autorresponsabilidade. E a partir daquele dia eu nunca mais culpei nada e ninguém. E tudo é culpa minha. Então, isso mudou a minha vida. Ó, chegou um café aqui no Tico. Cafézinho aí, Aí sim, ó. Quentinho. Cafezeiro. Lá das Minas Gerais, cara. Delícia, obrigado, gente. Então, ele mudou minha vida. Eu lembro claramente de eu pegar ônibus e sempre escutando o vídeo, sempre escutando o Clóvis de Barros Filho, sempre escutando uma música, sempre... Puto por ir estudar, parece que não era aquilo que eu queria, mas eu tinha que fazer, porque eu era obrigado a meio que seguir uma faculdade. Então eu lembro que eu virei homem. O conceito de autorresponsabilidade nasceu para mim a partir daquele dia. Por mais que eu não usei nenhuma faculdade nos meus trabalhos, ter passado pelo cursinho moldou o meu caráter, minha disciplina. Dormi 5 horas por noite, 6 horas por noite, 4 horas por noite para estudar. Estudei pra caramba, estudei tanto que passei pra medicina. Passou, cara? Passei. E começou? Não. Não? Porque eu nunca quis medicina. Tá, mas vamos lá. Você falou o seguinte. Passei pra medicina e passei pra qualquer curso do Brasil em 75% das faculdades brasileiras. Eu fiz o Enem, tirei 980 na redação de 1000. Que isso? Destruí na prova, virei um mestre no estudo e depois eu não quis fazer medicina. Porque eu tinha medo de sangue, eu desmaiava no passado, não desmaio mais. Cara, é engraçado a minha história. Eu tinha medo de barata, não tenho. Eu tinha medo de sangue, não tenho. Eu tinha medo de falar em público. Hoje eu vou nos lugares, palestra, arrebento com 2.000, 3.000 pessoas. Já palestrei em estágio para 40.000 pessoas. Então, tudo que eu tinha fraqueza, hoje é uma das fortalezas. Eu era um bosta, medroso. E hoje eu sou extremamente corajoso, sou paraquedista. Tenho 30 salas de paraquedas nas costas sozinho. Faço um monte de coisa maluca em relação ao que eu era. Meus amigos que me veem assustam. Falam, que não é o mesmo Marcos Paulo que eu conhecia. E realmente não é o mesmo, eu sou outro.
Se você for o mesmo... Ainda bem, né, mano? Se você for o mesmo do que 3 anos atrás, tem algo errado com você. Você tem que se preocupar. Se alguém te topa e fala, nossa, você não mudou nada, você continua a mesma pessoa, tá errado. Se você não mudou nada, tá errado. Você tem que mudar. Você tem que melhorar como ser humano. Então, por mais que eu não segui as faculdades que eu entrei, eu acabei entrando em civil, foi muito bom porque mudou o meu caráter aquele momento. O cursinho como um todo. Eu fiquei disciplinado, aprendi a dar valor nas coisas, baixou a autorresponsabilidade de mim. Então foi uma das melhores coisas que me aconteceu, foi ter feito cursinho, mesmo não seguindo faculdade. Você formou em civil, não? Não, fiz 1 ano e meio de civil. Formei nada, cara. Eu fiz engenharia civil. Esse eu consegui terminar. Eu formei em civil pelo seguinte fator. Eu fiz o Enem, terminei o Enem, falei pro meu pai, não vou no colégio amanhã. Ele, por quê? Falei, porque eu já passei. Falei, como é que você sabe? Falei, eu destruí a prova, tudo que me perguntou eu sabia. Ele olhou pra mim assim, a prova é outubro, é novembro. Ele falou assim, vai até o último dia, até dia 20 de dezembro, tem aula até dia 20 de dezembro lá, tá? Tem colégio em Goiânia, que é 24 horas, Natal, Ano Novo, não fecha. Que isso, cara? Se você for lá no Réveillon, 2 da manhã, vai ter gente estudando. E dá gente. Vai ter menos no Réveillon, mas tem. Lógico. Vai dar gente. Lá vai cerebral pra medicina. Loucura. Aí meu pai falou assim, tá tudo pago até dezembro. Eu falei, pai, eu não vou. Ele falou assim, então é o seguinte, se você não for e se você não passar, eu não pago cursinho pra você nunca mais. Eu falei, beleza. Aí eu não fui, já sabia que eu tinha passado. Eu tinha certeza, convicção plena que eu tinha passado, que eu tinha arrebentado a prova. Estudei muito. E não fui. E aí, na outra semana, eu comecei a trabalhar com meu pai, na imobiliária dele, que era ele mais um. Aí eu comecei a ser corretor de imóveis. Fui lá, tirei o Cresce e comecei a ser corretor de imóveis. Você já tinha o quê? Uns 19, 20? Tinha 18. 18? 18. Você é precoce pra caramba, hein, cara? 18. Como eu comecei a trabalhar na imobiliária em novembro, quando deu janeiro, que é o resultado do Enem, para entrar na faculdade e tudo mais, Certo. eu até tinha mentalidade de fazer medicina, se eu passasse. Porém, como eu já estava trabalhando na imobiliária e vendendo imóveis e tudo mais, eu estava no ramo ali da construção, acompanhando construtora, vendo minha casa, minha vida e tudo mais. Aí eu pensei, eu vou fazer engenharia, porque tem a ver com o que eu estou trabalhando. Eu já estava fazendo uns 3, 4 mil ali de corretor, vendendo, entendeu? Vendendo imóveis mesmo. Você chegou a fazer algum curso de vendas, não? Não, fiz o curso de TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. Mas eu ia em todos os cursos do Cresce. De Entendi. vendas, que tinha lá em Goiás do Cresce. Todas as palestras eu ia. Eu estudava muito isso. Sacou? Eu estudava na internet e tudo mais. Então aí chegou, eu fui fazer engenharia civil. Aí eu trabalhava de dia. Aí eu optei em fazer no IFG, Instituto Federal de Goiás, ao invés da UFG, Universidade Federal de Goiás. Porque no UFG era... É um curso técnico. Não, como é que fala? Integral, de manhã e de tarde. Então você não pode trabalhar. No IFG era só à noite. Então eu fiz no IFG porque era à noite, era federal também. E de dia eu trabalhava no imobiliária. Lá em Minas, o IF era antiga escola técnica, não é um negócio? Aqui em Goiás também. É. Aí hoje é faculdade normal. Faculdade normal. É. Lá em Goiás também. Então fazia porque lá era meio período, era só à noite. Então eu estudava segunda a sexta à noite e sábado de manhã no IF. E de segunda a sexta de dia eu trabalhava como corretor. Fiquei 1 ano e meio nessa jornada. E aí... deixa eu puxar essa parte, porque você falou, olha, Thiago, eu aprendi lá na hora que eu estava fazendo o cursinho, eu via, tive minhas referências ali, eu aprendi meio que a ter autorresponsabilidade, eu virei homem. Isso que você falou, cara. Exatamente. Eu achei bonito. E um pouquinho antes, você falou o seguinte, lá com 15 anos eu já comecei a encontrar alguns porquês. Nessa caminhada, teve algum porquê? Por quem? Não. Por você mesmo, por alguém, por sua família, alguém que você achou na... Cara, eu sempre tive na cabeça assim, que quando eu... Nessa caminhada, teve um quem que me influenciou. Quando eu entrei nesse colégio particular, teve um cara chamado Henrique, que ele me chamou pro aniversário dele. E aí ele morava num condomínio fechado. E eu morava num lugar periférico. Com 15 anos de idade, eu descobri que existia condomínio fechado. Eu não sabia que existia. Porque eu fui para um colégio bom, e nesse colégio bom, eu conheci o cara. E aí até é muito massa. Você que tá em casa anotar. Fato versus crença. A crença que você não tem é por um fato que você ainda não conheceu. O fato do Henrique, a realidade do Henrique de morar em condomínio fechado, quando eu conheci, me despertou uma crença de que quero ser rico. Eu nem tinha essa crença instalada ainda, porque eu nem sabia o que era riqueza. Eu nunca tinha entrado num condomínio fechado. E quando eu entrei, eu fiz, uau! Onde eu tô? Tô num filme. As casas não tem muro. Que é isso? Fiquei assustado. E aí eu passei a desejar ter aquela vida.
Uma criança que não sabe que a Disney existe, ela nunca vai desejar e pedir pro seu pai, pai, me leva na Disney. Então, quando eu vi a realidade financeira do Henrique, aquilo ali explodiu meu coração. Eu disse, quero morar numa casa assim. Então, o fato do Henrique se tornou uma crença pra mim de, eu também quero, como é que esse cara fez, quero fazer, qual que é o caminho pra isso. Só que quando eu voltei pro meu bairro, eu chegava lá, era muro chapiscado, cuidado com o bravo. Em cima do muro era caco de vidro. O cara fazia o muro, quebrava as escolas antares, colocava caco de vidro em cima do muro pra pular e não roubar, entendeu? A Bruna... Prego. É assim onde é que eu morava. A Bruna, a gente começou a namorar tem 15 anos. Eu chegava no bairro dela assim, tinha escrito no muro assim, de todo tamanho, abaixo farol. Abaixo farol. Então, o meu era assim, muro pichado. Mas quando eu conheci o condomínio fechado, eu fiquei louco. Então, o ter estudado no colégio particular, foi bom o conteúdo? Mas referência. Foi. Mas as referências, os fatos que eu conheci, mudou muito. Então eu queria, tipo, acompanhar essa galera, mas não tinha grana. Foi por isso que eu fui trabalhar na feira. Você não sabe o tanto que a minha história conecta com a sua, mas depois... Entendeu? Assunto pra outra história, mas vamos lá. Então, eu fui trabalhar na feira pra ter grana, pra ter sair com esses caras no final de semana, pra ir no shopping ver o filme, pra ter uma roupa da hora que os caras tinham ou não tinha. Então era isso que mexeu comigo ali. Sacou? Então, eu não tinha um porquê, porque eu era muito... consegui enxergar, né, mano? Eu não tinha um porquê em fazer isso na época, era muito novo. Agora, com 18, 19, 20, eu já pensava. Quando eu casar, eu quero ter uma casa da hora, estilo do Henrique. Quando eu casar, eu quero que meu filho estude no colégio bacana. Quando eu casar e ter família, eu quero que eles tenham conforto e luxo. Então, naquela época, com 15 anos, eu não pensava nisso. Mas depois, com 19, 20, eu nem tinha namorada nem nada, mas já pensava que quando eu fosse ter, eu gostaria de ter o poder de escolha, entendeu? Então, isso mexia comigo. Mas o seu porquê, então, era pelo Marcos. Era por mim, pô. Era pelo Marcos. É por mim, 100%. Exatamente. E tem que ter, e tem que ser. Se não for por você, você tem um probleminha chamado falta de amor próprio. Entendeu? Geralmente, quando você se melhora, você melhora a sua volta, né, mano? 100%. Você só transborda aquilo que você tá cheio. Então, se você quer transbordar prosperidade, você tem que ser próximo. Se você quer transbordar amor, você tem que se amar. Quando alguém te xinga ou faz algo de ruim com você, é o melhor que ela pode dar. Ela só transborda daquilo que ela tá cheia. Você não pode esperar a generosidade de quem tá cheio de arrogância. É loucura você esperar isso. Então, o primeiro passo para melhorar em volta de você é se encher daquilo que é bom. Que aí você vai transbordar e Perfeito. Vai derramar. Sensacional. Sacou? E aí, na hora que você falou com seu pai lá, falou, pai, eu não vou mais não, vou... Na faculdade? Uma treta, é isso aí. Uma treta. Mas eu tive o argumento perfeito. O que me despertou largar a faculdade? Cara, eu tava bem na faculdade. Por incrível que pareça, eu tinha estratégia animal. Eu peguei o cara mais nerd da turma, chamado Paulo Sérgio. Inclusive no TCC dele, ele me agradeceu lá e tal. Eu até postei nos meus stories na época. Foi ano passado. Minha turma formou ano passado. Olha só. E aí eu dava carona pra ele. Como eu tinha carro, era corretor, eu dava carona pra ele. E ele me dava aula particular no sábado. Então ele era o mais nerd que eu já vi da vida. E aí eu não tinha tempo de estudar, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite. E sábado de manhã, mas ele ia embora comigo, a gente almoçava Ia trocando ideia. lá em casa. E aí depois a gente ficava estudando todo sábado, tipo das 2 às 18, mais ou menos. Então era prática, ele me dá aula. E graças a ele eu cheguei até no terceiro período com média global 8.6 na engenharia. Muito alta. O que é altíssima. Muito alta. Então, eu fui observando ali e trabalhando, eu fui vendo que os donos de construtora, que é o que eu queria ser naquela época, nenhum era engenheiro. Eu peguei a lista, eu lembro de escrever os 10 principais caras que eu conhecia, dono de consultora, 9 ou 8 não era, 1 ou 2 era. E aí, eu vi os meus amigos formando na turma da frente, os meus veteranos, para ganhar 3 mil reais, 2 mil reais, para ser Uber, como engenheiro. Aí eu cheguei lá em casa e falei o seguinte, quero ser consultor, a engenharia vai me ajudar em potoca nenhuma nisso. A cada 10 consultores aqui, ó pai, os consultores que nós conhecemos, 8 não é. Meus amigos estão formando para ser Uber, para ganhar 3 contas, eu já ganho 6 por mês. Então não faz sentido eu estudar mais 3 anos e meio para ganhar metade do que eu ganho. O nome disso é burrice barra idiotice. Não vou formar nessa faculdade. Aí foi esse tipo... que voltou? Aí foi esse tipo de conversa que eu tive. Ah, mas é importante, não sei o quê, né? Falei, não vou fazer não. Fui lá e abandonei. Falei o seguinte, não vou nem trancar, que é um caminho sem volta. Não volto mais. Não volto mais, eu abandonei a faculdade. Falei, ó, e se eu pegar esses 3 anos e meio e pôr energia aqui no imobiliário e focar, quando meus amigos estiverem formando, eu já vou ter casa de aluguel, já vou estar construindo. E eles que vão assinar pra mim as minhas obras e eu vou pagar 1.000 contos, vocês vão ver. De jeito. Aí eu comprei a briga e larguei a faculdade, cara.
E foquei 100% na imobiliária. Nesse processo de focar na imobiliária, eu fui construir uma sede, fachada em ACM, LED, aí fui lá, fiz uniforme, site, pastinha, caneta, tudo personalizado. Comecei a... Virou uma puta corretora. Era meu intuito. Aí era só eu e mais um, fui pra uma avenida, uma das maiores avenidas da cidade, chama Avenida dos Alpes. Aí foi eu e mais dois, contratei o terceiro. Aí o uniforme, tá? Aí nesse processo eu descobri marketing digital. No processo de como vender imóveis pela internet, eu descobri tráfego pago. E no processo de mexer em tráfego pago, subir campanha, eu descobri lançamentos. Faz quanto tempo isso? Foi em 2017. 2017, 6 anos. Foi em 2017. Aí eu perdi o tesão na imobiliária. Como é que foi seu primeiro lançamento? Porque eu assisti uma aula do Flávio Augusto. Ó. E quem me falou da aula do Flávio Augusto foi o cara que eu dava carona, o nerd, o Paulo Sérgio. Me deu essa aula lá que era o que eu faria se eu tivesse 18 anos de idade. E lá na aula ele ensinou 2 conceitos, escala e margem. Aí eu vi que a minha margem na imobiliária era baixa e minha escala também. Para vender 1000 imóveis num dia não dá para vender. E como eu descobri o infoproduto, eu vi que dava para vender 1000 cursos em um dia. Então foi, opa, aqui é mais escalável. Aí eu comecei a fazer a transição disso. Tudo autodidata? Foi aprendendo sozinho? Não. Tudo eu... Curso? Fui tudo curso, tudo estudando. Uhum. Tudo estudando. Hoje eu me acho autodidata, mas na época eu acho que eu não tinha capacidade disso, não. Ou tinha capacidade baixa, mas eu sempre fui fuçador, curioso. Aí eu comprei um curso de leilão de imóveis, cara. Na mesma época apareceu um curso de leilão de imóveis pra mim. E eu comprei esse curso de leilão de imóveis porque eu tinha uns clientes da imobiliária. Eu falei, uai, se eu aprender a comprar em leilão, eu vou vender pros meus clientes, em vez de imóvel de terceiro, imóvel de leilão. Aí eu ganho na venda, porque o cara compra. Faço todo o processo jurídico para ele. Mas aí quando ele for revender, eu ganho de novo. Então eu comprei imóvel de leilão. Só que eu comprei esse curso de leilão e era um lançamento. E aí eu fui e comecei a entender. Então foi assim, Deus colocou tudo na mesma época, assim, na minha frente, saca? O cara te vendeu. Eu passei por um processo de lançamento bem na época que eu tava mexendo com tráfego pago e tava descobrindo o lançamento. Aí eu falei, pô, isso aqui é uma técnica de vendas. Aí tudo, sim, foi colocado na minha frente na mesma época que eu comecei a ligar os pontos. Aí eu fui estudar esse caminho, fui atrás disso. Aí topei, achei o treinamento de lançamento, comprei e estudei. Já tinha curso Já pra tinha. isso, Já tinha curso pra isso. 2017? Já tinha curso pra isso. Porque você foi meio desbravador, não foi, cara? Porque, na Não, verdade, já assim, tinha. É porque na pandemia que o Brasil ficou sabendo disso, mas antes disso já tinha, entendeu? Tá. Mas ninguém da minha região, da minha cidade, ninguém conhecia. Olhava. Ninguém conhecia. Eu falava isso pros outros, ninguém entendia, entendeu? Já tinha. Na época eu aprendi com o Érico Rocha. Já tinha. Ele ensinava isso desde 2014, entendeu? Eu fui descobrir em 2017. 6 em 7. Isso, exato. Já Como tinha. é que foi? Seu primeiro lançamento foi imóvel? Não, o primeiro lançamento foi... Imóvel não dá pra vender assim com... Escala, né? Até dá pra fazer lançamento, mas é diferente, porque é um produto físico, o valor é 180 mil, 200 mil, então o cara não passa um cartão de crédito. Tem diferença da venda, entendeu? Entendi. A complexidade da venda é maior. Eu peguei meu celular, eu fui na lista de contatos, eu comecei a descer. Aí na letra A eu achei Amanda. Falei, Amanda, é verdade, ela estudou comigo. Pô, o Instagram dela tá mó da hora, ela ensina maquiagem, ela é maquiadora. Eu já liguei pra Amanda. Falei, Amanda, eu vejo que você faz aí treinamento presencial de maquiagem, por que a gente não faz online? Aí eu marquei um café e aí Você tá começou. brincando? Foi assim. 2017? Uhum. E aí, cara? Aí eu comecei, primeiro lançamento, 3 mil. Sobrou pra você? Não, 3 mil vendeu tudo. 3 mil. Reais. Ué, você tá louco. Mas foi bom, porque eu investi 300, fez 3 mil, foi legal. Sensacional. Só que, olha só, eu demorei 7 meses para fazer o primeiro lançamento. Porque eu era muito burro com tecnologia e computador. É mesmo? Eu nunca joguei videogame, eu sempre odiei isso aí, nunca gostei de computador. Tinha uma dificuldade gigantesca até de ligar o PC. Então eu passava horas na frente do computador. Tem uma coisinha que chama pontada DNS, é um trem que demora 15 minutos para fazer. Eu demorei uma semana, eu chorava vendo tutorial no YouTube. Que isso, cara. Então eu fui muito lento para aprender isso aí. Mas o curso já tava pronto, prontinho? pra Não, lançar? gravei tudo, editei tudo, fiz tudo. Eu e ela. E eu demorei pra fazer, não tinha essa habilidade que eu tenho hoje, não tinha essa facilidade que eu tinha hoje, não tinha a quantidade de conteúdo que tem hoje, não tinha ninguém pra perguntar igual tem hoje. Aí o primeiro lançamento fez 3 mil, só que aqui teve uma Quantos alunos, você lembra? Lembro, foi R$300, deu 10 ou 11, era 297. E aqui tem um agravante. Ela ganhava, pra não expor, ela ganhava X com maquiagem. Quando eu comecei a fazer as coisas com ela, passou a ganhar 4X no físico, porque começou a bombar as redes sociais.
Aí, como o físico dela começou a bombar, e ela fazia, tipo assim, 12 maquiagens num dia. Ela começava às 5 da manhã no sábado e parava meia-noite maquiando. Ela é igual cirurgiã, era 2 cadeiras. Uma mulher fazia a base da maquiagem e o rosto, e ela fazia só o acabamento e o olho. Ela maquiava muito, ela começou a ganhar muito dinheiro com seus 20 anos, 21 anos, e eu também. Só que ela ganhou dinheiro no físico e eu queria ganhar dinheiro no on com ela. O que aconteceu? Ela me deixou de lado. Por naturalidade, a agenda dela ficou muito cheia. Entendi. Entendeu? Então o nosso processo de lançamento foi lento, foi moroso por causa disso. O lançamento deu um boom na agenda cheia dela, no físico. E ela foi meio que deixando de lado, não tinha tempo pra gravar, pra fazer as coisas e tal. E eu tava aprendendo. Então nesse primeiro 1 ano eu fiz R$8.000 com ela. Sensacional. Entendeu? E tocando em imobiliária junto. E aí a minha jornada, que era estudar imobiliária de dia e faculdade à noite, se tornou imobiliária de dia e estudar lançamentos à noite. Mas aí você fez a conta lá, mesmo, sei lá, imobiliária te dava 3, 4 mil por mês. Dava uns 5, 6 mil por mês já. 5, 6 mil por mês. Com ela você fez 700 reais por mês, né? Se fosse pra ver no ano. Você fez a conta e falou assim, cara, mas eu acho que vale. Não, então. Você teve alguma visão? Alguém te mostrou alguma coisa? Não, você conseguiu enxergar? Eu simplesmente tava com mais tesão em estudar as coisas do digital e fazer aquilo do que ficar vendendo imóvel, entendeu? Entendi, cara. Eu ganhava 6, mas faturava 6, né? Mas gastava 2 de combustível mostrando imóvel, andando na cidade inteira. E passava muita raiva com o cliente. E gente faz proposta disso na última hora. E eu via que eu não tinha muita escala ali. Então se eu quisesse escala, eu tinha que pôr mais corretores. No digital, eu sabia que se eu acertasse, em uma turma eu podia vender 100 cursos, 200, 300, 400, 500. Só que como a Amanda foi meio que me deixando de lado, porque a agenda dela ficou cheia, nem foi na maldade, foi natural mesmo. E foi ficando lento esse processo. Aí, eu vi num evento aqui em São Paulo, do próprio Érico, era R$40.000, ele fez um pitch de uma mentoria. E ela veio comigo. Só que como ela passou 1 ano de agenda cheia, 1 ano, ela estava estressada de trabalhar no físico. Aí ela passou a desejar o digital. E é muito normal isso. No começo, todo mundo quer lotar a agenda, mas depois que sua agenda está muito cheia, todo mundo quer ir pro digital, porque você tem agenda cheia, mas você não tem vida. Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para os filhos. Então quem tá sem grana que é a agenda cheia. O médico que tá sem grana que é o consultório lotado. Depois que o consultório tá lotado, ele fala assim, pô, eu ganho dinheiro, mas eu não tenho tempo com minha esposa, não tenho tempo com meu filho, e agora? Aí ela tava bem nessa época. Aí o Érico meteu o pitch, 40 mil lá na hora. Ela olhou pra mim e falou, vou entrar, vamos. Eu me deu vontade de xingar ela. Pô, tô o ano todo querendo fazer você trabalhar nisso aqui comigo, mas você não quis, agora você quer? E aí, bem nesse processo, eu tava terminando de pagar as reformas que eu fiz na imobiliária. A fachada, a CM. Eu tava meio sem grana ali. Entendeu? E como eu tava estudando muito digital, não tava vendendo tão bem quanto antes. Eu te lembro que eu tinha R$10.000 na conta. Meu mesmo. E aí eu falei pra ela, 40 mil, tem 10 mil, vai faltar 30. Aí parcelava em 4 mil por mês. Eu falei, você quer saber? Eu tenho 2 meses e meio pra dar certo. Eu vou. E aí eu entrei. Devendo. Eu tinha que pagar, tinha 10 mil, tinha que pagar 4 mil por mês. 30 negativo. Tinha 2 meses e meio pra dar certo, saca? E aí, era minha conta, tem que fazer dar certo em 2 meses e meio. Quando eu voltei pra Goiânia, foi em São Paulo isso, voltei pra Goiânia, cheguei no meu pai e minha mãe e falei assim, ó, de novo, quero desistir de outra coisa, não quero mais imobiliária. O que foi a cara deles? Aí meu pai falou, meu pai já tava doido comigo já, né? Mas meu pai falou assim, Mas já tinha uns 20, 21. 21. Aí falou, você acredita nisso? Eu falei, acredito. Então vai. Meu pai apoiou. Aí ele falou, e aí, imobiliária, o que você vai fazer com ela? Eu falei, dá minha parte pro funcionário. Aí meu 50% ficou pro funcionário, os 50% do meu pai ficou com ele, e os 2 funcionários que tinha ficou tocando. Meu pai já tava aposentado, vivia de aluguel mesmo, não tava nem aí pra isso aí. Bora. E os caras tocou. E aí eu meti bronca. Aí, só porque eu pus 100% da minha energia nisso, e aí entrou um rapaz pra ajudar, que eu conheci no próprio evento presencial, o próximo lançamento da Amanda deu 40 mil. Aí já foi bom. Eu ia te perguntar, mas aí vocês continuou com a Amanda. Continuei com a Amanda lá junto. Aí já deu 40 mil. Aí foi bom, já me sobrou uns 10. Eita. Tirei os custos, tal, dividiu por 3, sobrou 10. Aí já respirei. Só que depois disso, eu e a Amanda e o rapaz que entrou meio que se desentendeu. E eu perdi essa parceria. E eu fiquei sem ninguém. Aí vamos pro celular. Não era o celular. Aí eu fui atrás, cara. Aí nesse processo de atrás achei o Pablo Marçal. Ah, já achou ele lá atrás? Achei lá. Na época, um amigo meu, uns 5 meses atrás, tinha falado dele pra mim. Falou, minha mãe tá com um cara dando consultoria empresarial pra ela, ele é muito bom. Vai lá,
conversa com esse cara, você tinha que lançar ele. Um amigo da faculdade, tá? Aí eu já tinha saído da faculdade, mas eu era amigo da faculdade. Aí deixa eu ver o Instagram dele. Eu olhei e falei, esse cara é coach, moço, nem de coach eu gosto. E joguei o celular pro lado. E se passou 5 meses e aconteceu isso tudo. Aí uma ex-namorada minha tinha postado um stories numa palestra dele. Ficou 5 meses sem lançar ninguém, sem fazer nenhum projeto? Isso 5 meses atrás. Eu tava com a Amanda, entendeu? Ah, tá. 5 meses atrás me falaram do Pablo. Eu esqueci e ficou. Aí aconteceu isso tudo. Por Deuscidência, uma ex-namorada minha postou um stories na palestra do Pablo. Aí eu lembrei. Ah, esse cara aqui, o Yuri tinha falado dele pra mim. Agora eu tava sem a Amanda e tava precisando de alguém. Falei, deixa eu ir lá na palestra, deixa eu ver esse cara. Aí eu entrei no Instagram dele. Aí tinha uma palestra na semana seguinte. Já tinha seguidor? Tinha 38 mil seguidores na época. E as lives dele davam mais ou menos 150, 200 pessoas. Sacou? Não é ruim, né? Hã? Não é ruim. Pra quem tem devia ser um seguidorzinho comprado, tá? Tá. Na época, devia ser. Vou até perguntar pra ele. Eu lembro que as lives davam 150 pessoas. Se ele tivesse 38 mil tudo real, era pra dar mais naquela época. Mas tinha 38 mil, eu lembro exatamente. O dia que eu entrei e vi 38 mil pessoas e as lives davam 150, 130, estourando 200, assim, a live bombando dele. Mas já era um Instagramzinho da hora, já virava já. E ele já fazia grana no físico. Na consultoria. Ele já fazia MEDDP presencial. Dava 50 pessoas no MEDDP dele, mas ele já fazia. Tinha uns clientes de consultoria empresarial, igual a mãe do Yuri e tal. Eu fui na palestra dele. E lá na palestra dele eu comecei, no final da palestra eu fui conversar com ele. E fui falar dos lançamentos. E aí, quando eu conversei com ele, ele falou assim, como é que você sabe disso? Eu falei, cara, tô estudando, entrei na mentoria. Eu paguei 40 mil. 40 mil? Você pagou? Eu falei, tô pagando, cara, é 4 mil por mês, eu não tenho dinheiro pra pagar tudo ainda e tal. É uma senhora grana, né, cara? Aí ele... Quantos anos você tem? Eu falei, 21. Ele, 21 mil? Antes você tá pagando 40 mil? Ele falou, você é louco? Desse jeito. Eu falei, cara, meus pais nem sabem ainda, porque se eu contasse eles não entender. Ele falou, nossa, gostei de você. Desse jeito? Desse jeito. Ele falou, ou o cara é um idiota ou o cara é um gênio, né? Se arriscando tanto. Aí eu falei, ele falou, acabei de fazer um lançamento. Eu falei, quem que te lançou? Ele falou, um sócio meu. Eu falei, deixa eu conhecer ele. Ele falou, não quero que você conheça ele não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não tô gostando do que ele tá fazendo. Esse rapaz, eu acho que ele não tá mandando bem. Inclusive, você podia analisar minhas contas. Pra ver se o que ele tá fazendo é certo. Já que você tá fazendo a mentoria, você deve saber ver. Aí ele foi, me deu os acessos, eu fui analisar. Eu criei um relatório do que tava certo e do que tava errado. E eu passei 30 dias atrás dele pra mostrar o relatório. Ele só me dava chá de cadeira. Até que um dia eu encontrei ele num parque. Ele fazia live 4h59 da manhã do parque, lá com a galera. Tinha umas 10 pessoas e eu fui. E aí eu fui lá, e aí ele pegou, durante essa palestrinha que ele fazia no parque, Parque Vaca Brava, ele apontou o dedo pra mim e falou assim, esse moleque aqui vai ser o próximo milionário da roda. E nós já 1 mês sem conversar. E ele só me dando chá de cadeira, remarcando todo dia no WhatsApp. Eu ia, ficava 4 horas esperando ele ir embora. Não me dava atenção. Poxa. Eu já tava puto com ele. Mas tava precisando mais que tudo. Boleto pra pagar, sem ninguém pra lançar, necessidade lá em cima. O avô falava que necessidade é a mãe da motivação, cara. Quando a água bate na bunda, todo dia vira segunda, irmão. É verdade. Tem sábado, tem feriado, tem domingo, tem nada. É. Aí e nesse parque ele falou, ele é o próximo milionário da roda. Quando terminou a palestra dele lá, todo mundo veio pra cima de mim. O que você faz? Por que você vai ser o próximo milionário? O que é esse trem de lançamento? E não sei o quê. E aí eu vi ele do outro lado do parque entrando no carro já, pra ir embora. E eu, queria falar com ele, não vou conseguir de novo. Aí o Parque Vaca Brava é tipo um ovo assim, um redondo. Eu vi ele dando a volta, indo embora, e eu tava bem do lado de cá. Aí eu falei pra galera, gente, espera aí que eu vou falar com o Pablo agora e eu volto. E virei as costas pra todo mundo sair correndo. Pra topar com ele do outro lado do parque. Se ele fosse reto, eu não via ele, mas se ele virasse, eu ia de frente com ele. Ele virou. Eu pulei na frente do carro dele. Ele tava uns 60 por hora. Aí ele jogou pra esquerda, ou ele me atropelava, ou ele parava, não tinha outra opção. Aí eu falei, mano, tô com o relatório aqui, tem um monte de coisa errada pra te mostrar. Tem um monte de bagunça que fizeram. E dá pra melhorar muito. Só que você já me desmarcou comigo umas 5, 6 vezes. Aí ele falou assim, vou tirar a carteira de jet ski, vou ficar o dia inteiro no interior, numa lagoa, pegando aula. Se você quiser ir, entra aqui e me mostra. Aí eu entrei no carro e a gente foi, passou o dia inteiro junto. Aí, isso era 4h59 da manhã, cara. Quando deu 7 da noite, a gente voltou.
Aí ficou o dia inteiro junto. Eu, ele e 3 amigos dele. Aí eu comecei a explodir a cabeça dos caras, ensinando tudo que eu sabia. E os caras já virou meu fã, então eu já ganhei quem tava em volta. Aí nós voltamos pra jantar 7 da noite e eu mostrei o relatório. Aí eu mostrei. Só 7 da noite você foi mostrar o relatório? Ele ficou o dia inteiro pegando aula, nem fiquei com ele, fiquei conversando com os caras. Aí eu mostrei o que ele fez que deu certo. Eu lembro que tinha 18 mil reais faturados, pagos, e tinha 70 mil reais cancelados e boletos expirados. Aí eu mostrei, 70 mil reais cancelados, 18 mil reais que você fez de fato. Aí eu mostrei erros, acertos, mostrei como corrigir os erros em 7 dias, 15 dias e 30 dias. Quais eram ações para eu poder fazer em 7, 15 e 30 dias. Foi armado. E aí eu coloquei qual era o plano de ação. E coloquei, daqui 30 dias acredito que dá para fazer uns 6 dígitos, fazer 100 mil reais e tal. Aí eu mostrei tudo para ele, eu lembro claramente, ele olhava o computador, levantar, bater a mão na mesa e falar assim, isso é visão de executivo, onde você aprendeu isso? Eu falei, cara, não sei, só sei que é assim. Aí na hora de ir embora eu peguei meu celular e coloquei, o que é executivo? Não sabia, velho. Já tinha trabalhado na feira, velho. Aí eu fui descobrir que executivo é quem executa, é um alto cargo de gestor, de vendedor e tudo mais. Uma linguagem usada no mundo corporativo. Aí eu mostrei pra ele o que tinha que fazer, ele falou assim, vamos fazer isso tudo, gostei. Aí ele falou, quanto que você quer? Eu falei, 50%. Não, você tá louco, eu vou te dar 10%. 50% é muito. Aí eu respirei fundo. Falei, faz o seguinte, não me dá nada. Eu vou pôr todo o dinheiro do tráfego, eu vou fazer tudo, todo o custo é meu. E todo o lucro vai ser seu. Você só me devolve o dinheiro do que eu gastar, mas o lucro da operação 100% é sua. No primeiro, pra você ver que funciona. E depois que você ver que funciona e você gostar, aí a gente faz meia-meia. Eu confio tanto em você, tanto em mim, e tanto naquilo que eu sei para poder aplicar, que eu sei que vai dar resultado. Que isso. Aí ele ficou calado uns 25 segundos pensando. E me olhando. Calado. E eu aqui, eu não passava nem Wi-Fi, irmão. E eu explodindo por dentro. Ele ficou calado. Ele coçou a cabeça, olhou pra mim. Falou assim, nenhum homem pode deixar outro homem trabalhar de graça por ele. Eu vou te dar 30% do primeiro e se eu gostar a gente renegocia depois, pode ser? Isso. Aí eu peguei na mão... Pegando sua mão aqui pra ver se dá mais um negócio. Aí eu peguei na mão dele e falei, tá fechado. E aí foi assim. E o primeiro, como é que foi? Aí o primeiro lançamento eu coloquei 7 mil, voltou 132. Aí o que ele pirou, não foi o 132, porque ele já tinha grana. O que ele pirou é que a live que a gente fez deu 2 mil pessoas ao vivo, simultânea. Aí ele passou mal. Como que você fez isso? 2 mil pessoas, gente demais, você tá doido. Imagina, aquela época. Agora não sei quantas mil pessoas querendo saber disso, velho. Como? De 150 pessoas passou pra 2 mil pessoas assistindo. Por 7 mil reais eu comprei lead e na época nem existia grupo de WhatsApp. Eu fiz transmissão de WhatsApp, lista de transmissão. Então o cara entrava no meu WhatsApp, era o meu WhatsApp pessoal na época. Aí eu falava pra ele, pra você receber o link da aula, salve o meu contato e me responde ok. Mas só me responde ok depois de salvar meu contato, senão você não vai conseguir receber o link. Aí a galera, ok. Aí manualmente ia lá e pegava a pessoa e colocava na lista de transmissão. E aí no dia foi no dia, aí no dia, na lista de transmissão, eu mandei, falta 1 hora pra aula. Estou ao vivo, pá! E a galera tudo clicou e entrou. Aí deu 2 mil pessoas. Hoje a gente faz isso com um grupo de WhatsApp, né? Mas na época nem existia grupo no WhatsApp, era lista de transmissão. Você foi fazendo manual. Aí ele ficou louco com aquilo. Aí ele botou fé, viu que funcionou e aí a gente consagrou a sociedade. E você? O que você sentiu? Cara, eu já tava, tipo assim, tão no mundo do digital e vendo... Tava muito confiante, não? Não, tava na mão mesmo, assim, morrendo de medo mesmo, tava confiante não. Mas tipo assim, eu tava certo que era aquilo que eu tinha que fazer, entendeu? Eu não queria voltar pra engenharia, eu não queria voltar pra imobiliária. E eu já via várias pessoas fazendo grana com internet. Eu já tava, tipo assim, com tesão demais de fazer aquilo. Então era aquilo que eu queria pra minha vida, entendeu? Eu não via outro caminho. Era aquele. E ali foi o jeito que eu vi de conquistar o cara, né? Eu até ensino meus alunos, tática de inversão de risco. Você inverte o risco pro cliente, então fica difícil dele falar não pra você. O que o cara tem a perder? O custo é meu, o lucro é dele, vai falar o quê? É mais ou menos aquilo que o pessoal fala assim, olha, se não... Vê se é a mesma coisa, tá? Se eu não conseguir seu resultado, eu te devolvo seu dinheiro. É isso. Então, você elimina o risco do cara, entendeu? Elimina o risco do cara. Aí, primeiro, 7.132. Segundo, 40 mil, voltou 1.060.000. Que isso. Aí ele ficou louco.
Aí ele falou, vou mudar pra São Paulo. Vamos... Achei. Vou mudar pra São Paulo. É um videozinho que vocês estão num bar, assim? Aquele vídeo no bar foi fazendo as copies, os textos do lançamento do primeiro 7 dias de R$1 milhão. R$1 milhão. Nós dois num bar. Eu vi esse vídeo. Era um Pit Dog, lugar de comer sanduíche. 1h escrevendo copy. Que doideira, montando a estratégia. Aí nós mudou pra São Paulo, aí montei a agência, aí lancei ele e várias outras pessoas. Aí, hoje já são quantos lançamentos, Marcos? Cara, meu time até perguntou. É certeza que é mais de 150. Meu time tava achando que era 300. 300 eu acho muito, mas é certeza que é mais de 150. Por quê? Porque teve um grande período da pandemia que era eu e 4 estrategistas. Então eu fazia 6, 7 lançamentos por mês. Se você pegar 6 por mês, já vai dar 60, 70. Então é muito lançamento, entendeu? Que sobre a minha gestão e o do meu time ali. Então é mais de 150. Então é mais. É mais. No começo era só eu, depois eu pus estrategista, depois 2, depois 3, depois 4. E aí, agora... hoje faço os lançamentos, viria um produto, faço lançamentos de mim mesmo, eu ensino as pessoas. Tem o Pablo, tem vários experts, tem tecnologia, tem Panda Vídeos, tem DevZap, tem XGrow. O negócio cresceu. Mas o começo da história é esse. Sensacional, cara, sensacional. Eu produto, depois nós vamos falar disso aqui. Lá, ali na hora... Quando você sentiu assim... Vou fazer 2 perguntas, uma só. Quando você sentiu que deu certo? Sabe, falei assim, putz, você deu, consegui. E a segunda pergunta é o seguinte, desses 150 lançamentos, esse monte de coisa que você fez aí, quantos que deu merda? Ou qual a pior cagada que você já fez assim, cara? Tá, vamos lá. Onde é que foi o seu erro? Quando eu assim? senti que deu certo, o sentimento de deu certo, pela sua pergunta, vai ter 2 momentos. Eu sempre achei que eu ia dar certo na vida. Eu lembro que eu tinha 17 anos, estava no 3º ano do ensino médio, todo mundo colocou os cursos na camiseta, né? Tipo, o que vai fazer? História, geografia, medicina? O meu não tinha nada. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha muita dúvida. E alguém me perguntasse, o que você vai fazer? Eu falava, não sei, mas qualquer coisa que eu fizer eu vou ser muito bom. Então, desde os meus 14, 15 anos, eu sempre tive certeza que eu ia ser muito fera em qualquer coisa que eu fizesse. Eu não sei falar como e nem o porquê. Então, sempre fui muito confiante. Eu nunca tive dúvida na minha vida que eu ia dar certo. Inclusive, se eu pudesse transmitir isso para as pessoas, eu transmitiria. Eu sempre tive um... Não consigo transmitir. Tivesse um botão para transmitir, entendeu? Passa para alguém. Porque eu vejo um monte de gente medrosa. Já tive medos, mas um monte de gente com falta de amor próprio. Então, eu sempre me achei foda. Entendi. Vai parecer arrogante, não é o intuito, mas eu sempre soube no meu íntimo, no meu fundo, que de alguma forma ou outra, não sabia como, nem com quem, nem o caminho, mas eu iria dar certo na vida. Eu sempre tive essa certeza absoluta. Nunca me faltou essa certeza. As perguntas que eu ia te fazer é essa. Sempre Se você tive. pudesse emprestar uma característica Seria sua, essa. Seria essa. Confiança. O vendedor que vende pouco é por falta de confiança. A mulher que está enciumada ou que o marido trai, a culpa dele trair não é dela, tá? Mas ela pode provocar isso nele por falta de confiança. Ai, cadê você? Quero que você chega. Aí pode ser isso, não é só isso. Aí o cara fala, nossa, mulher é chata. Aí a outra do trabalho começa a tratar ele bem. Aí a de casa é chata, do trabalho trata ele bem. Aí vira uma sementinha, entendeu? Ela nunca vai ter 100% da culpa, porque quem traiu tem culpa. Mas ela pode ser que ela tenha um percentual da culpa daquilo também. Então, a falta de confiança mata uma geração, mata qualquer pessoa, mata o empresário, mata o vendedor, mata um casamento, mata tudo. Mata o pastor, a igreja dele não cresce porque falta confiança nele. E eu fui muito confiante. Sensacional. Como? Sei não, cara, mas fui. Se eu pudesse passar essa característica, eu passaria. Essa é a principal, assim, do mundo. Ah, cara, a pessoa sem confiança, ela vai ser sempre um cordeirinho na mão dos outros. Isso é horrível, entendeu? Então, fui muito confiante. Não sei nem falar como, eu sempre soube que ia dar certo. Tive isso no meu íntimo desde criança. Acho que é Deus mesmo, entendeu? É essa característica que eu passaria. O que era? O outro momento que eu senti que deu certo foi nesse lançamento de R$1 milhão. Quando eu vi R$1 milhão, falei, caramba. Pago. Na conta. Botou no carrinho e não entrou. Hã? Nada, porque hoje em dia os caras lançam pago. Lançamento de 50 milhões, mas vai ver. Pago, R$1,60 milhão, pago na conta, sacar. Aí eu falei, pô, mano, agora consegui pagar os 40 mil que eu, entre aspas, devia, né? 4 por mês, tinha dinheiro pra pagar tudo, já era quitar 50, tudo. né? Já era 50-50.
Foi 40 e 60. Foi 40 e Foi a 60. negociação, foi. E aí eu já tinha grana suficiente pra isso. Eu falei, pô, agora tem grana. Aham. Então eu senti que deu certo ali esse negócio do digital, entendeu? E eu ficava fazendo conta. Pra eu ganhar isso tudo, pra eu ganhar 400 mil como corretor, quantas casas não tinha que vender, entendeu? Putz. Quantos corretores não tinha que liderar, Era um ano, entendeu? É anos pra fazer. Então isso... Aí eu falei, dei certo no negócio aqui. Agora é só otimizar mesmo e me tornar um empreendedor melhor, um empresário melhor, construir time, construir equipe, porque na época eu fazia quase tudo sozinho ainda. E aí foi profissionalizando. Mudei para São Paulo, abri a agência e fui profissionalizando, contratando as pessoas. Já no primeiro lançamento você já mudou? Não, no segundo, no de 1 milhão. No mês seguinte a gente mudou. Verdade. O papo, vou mudar, vamos comigo? Eu falei, vamos. Não queria, mas vim, sabia que era aquilo que tinha que ser feito. Entendeu? Entendi. Não queria ficar longe dos meus pais, não queria. Goiânia da hora, né? Mas graças a Deus que eu vim. Desse monte de lançamento. Ah, qual foi a principal cagada que você fala, né? Cara, financeira nunca deu prejuízo. Já teve lançamento que empatou. Que empatou. Tá? Empatou já. Lançamento milionário, assim. Já teve lançamento depois 1 milhão, voltou 1 milhão e 50. 1 milhão e 100. Onde você acha que foi o erro, né? Ah, tem vários erros aí. Tem o erro de colocar muito dinheiro em um primeiro lançamento. Então, se é um primeiro lançamento de uma pessoa, de um expert, por mais que eu já saiba fazer, talvez o cara não saiba se é expert. Então, não pode pôr muita grana. Começa com 50 mil. Como assim o cara não sabe que é Cara... Ele não tem o conhecimento... Não, ele tem o conhecimento técnico daquilo, mas não tem o conhecimento de fazer pitch, de palco. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a melhor forma é isso aí aumentando progressivo. Não é porque eu sou milionário que eu tenho que pôr 1 milhão em tráfego. É bobeira, entendeu? Entendi. Tem um monte de aluno meu que fala, não, eu sou médico, eu sou doutor e tal. Eu quero pôr 80 mil. Eu falo, não, seu primeiro, põe 5 mil, cara, valida aí. Põe 5, melhor você pôr 5 mil e voltar a 150 do que você pôr 80 e voltar a 150. Entendi. É muito erro no primeiro a ser corrigido. Então é melhor você começar com pouco combustível, não precisa pôr tanto combustível, entendeu? E o que faz um lançamento virar não é dinheiro, não é tráfego pago. A galera acha que não é. Aonde que tá o segredo ali? Cara... Não sei se é um segredo ou se é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, entendeu? Mas principalmente no primeiro, não é o tanto de dinheiro que você coloca. A impressão que o pessoal tem é que é uma máquina de cana. Põe cana, sai garapa. Põe cana, sai garapa. Então, se eu põe 10 mil, saiu 100 mil. Se eu pôr 100 mil, vai ser 1 milhão. Não é assim. Então, esse é uma imaginação que tá errada, tá? Onde que é o segredo? Não é questão de segredo, mas, de novo, a análise é contextual. Então, para cada nicho e para cada expert, cada um tem um defeito ou um ponto de melhoria a ser construído. Para alguns, ele é muito bom no produto, ele é bom no engajamento, ele é bom no aumento de nível de consciência, mas ele é ruim de pitch, então ele tem que aprender a vender. Para outros, ele é bom de pitch, mas ele é ruim em construir audiência e engajamento. Então, ele tem que construir audiência e engajamento, construção de base. Então, cada lançamento tem o seu ponto de melhoria específico. É como se um médico entrasse 20 pacientes no consultório dele, cada paciente é um remédio diferente, porque é uma dor diferente, porque é um problema diferente, é uma doença diferente. Então, como lançador, você tem que ser um médico, você tem que saber fazer o diagnóstico individual de cada paciente que você tem, entendeu? Mas tá todo mundo doente. Por isso você consegue vender para todo mundo, isso ou não? Não, eu tô falando do próprio lançamento em si. Tá. Eu não tô falando da audiência final. Ali, do expert. Cada expert tem seu ponto de melhoria individual, entendeu? Não dá para generalizar todos como um só. Sacou? Cada um vai ter seu ponto de melhoria individual, tá? Talvez a pessoa que tá nos assistindo aqui, só para complementar, você nem sabe o que é lançamento, né? Isso. Boa. A gente tá na nossa bolha aqui e acha que todo mundo sabe, entendeu? Verdade. Mesmo pós-pandemia, te digo que 90% dos brasileiros não sabem o que é isso, tá? Você entra no Uber, você conversa com alguém, a pessoa não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que tá rolando. A gente vive numa bolha, cara. Que isso. O pessoal acha que o mercado tá saturado, tá longe de estar saturado. O povo nem sabe que isso existe ainda. Então, lançamento é uma técnica de vendas. E essa técnica de vendas, você consegue fazer muitas vendas em um curto espaço de tempo. Tá? Isso é lançamento. O conceito de lançamento é pegar algo ou alguém, colocar em grande exposição, em um curto espaço de tempo, com uma oratória ou escrita persuasiva, carregada de gatilhos mentais, para gerar construção de marcas ou venda. Vou explicar cada parte do conceito, tá? Tá. É só assim, como a gente tá falando para pessoas, como você falou, fora da bolha, quando você fala curto espaço de tempo, ela acha que é... Né? Vou explicar certinho. Porque na verdade é uma construção de tudo, Exemplo né? de lançamento. O cara te entrega um panfletinho de um apartamento que está sendo construído na planta. Aí você pega o panfleto, vai ter o lançamento daquele prédio, daquela construção. Aí você vai lá no stand de vendas, tem uns corretores com salgado, vinho, champanhe, a maquete. Então aquilo é um lançamento imobiliário, uma técnica de vendas para poder vender apartamento na planta. Isso é lançamento. A Apple, quando faz uma live lá no YouTube, põe lá
milhões de pessoas ao vivo para vender o novo iPhone. Todo ano ela faz isso. Geralmente em setembro ou outubro. Todo ano faz. Ela lança um novo modelo de iPhone. É um lançamento de venda de celular. Então, isso é lançamento. Então, vamos para o conceito para você entender o princípio do lançamento. Pegar algo ou alguém e colocar em grande exposição. Algo pode ser o apartamento na planta, pode ser o celular ou pode ser uma pessoa. Tá? Então, é aquilo que vai ser vendido. Algo ou alguém. Grande exposição é evento. Então, toda vez que alguém está no palco, em um evento, ela tem grande exposição. Então, lançamentos são definidos por eventos. O lançamento imobiliário é um evento que vai ter lá na maquete, o salão de venda, o stand de vendas, e vai ser vendido naquele dia, naquela data, 30, 40, 50, 60% do prédio. Por isso que é muita venda em um curto espaço de tempo. O lançamento do celular é um evento, é a live da Apple no YouTube. Então, por que é evento? Porque evento tem hora para começar e hora para acabar. Então, o lançamento é algo ou alguém, uma pessoa, um produto em um evento. Nesse evento, eu uso uma oratória ou escrita persuasiva carregada de gatilhos mentais, ou seja, persuasão para vender, gerar convencimento. Então eu ponho algo ou alguém em um evento e uso uma copy, uma fala ou escrita carregada de gatilhos mentais para gerar persuasão, com o objetivo final de venda, fazer dinheiro, ou de construção de marca, gerar conhecimento. Então, lançamento é pegar uma pessoa ou um produto, colocar em um evento, gerar convencimento para ela ficar famosa ou para vender esse produto e ganhar dinheiro. Isso é lançamento, isso é a técnica. Então, quando você vê live no Instagram e a pessoa está vendendo um produto no final, é um lançamento. Live no YouTube e a pessoa está vendendo um infoproduto, curso online no final, é um lançamento. Então, esse é o conceito de lançamento. Pegar algo ou alguém, colocar em grande exposição em um curto espaço de tempo, com uma oratória ou escrita persuasiva carregada de gatilhos mentais para gerar venda ou branding. Sensacional. Eu acho que merece uma salva de palmas, não merece? Sacou? Bora lá. Então é isso que eu faço, estratégias para vender produtos. Isso. Qualquer produto. Qualquer produto, mas eu ensino e invisto meu tempo mais em infoproduto, porque eu tenho mais lucro. Mas eu já fiz lançamento de loteamento, lançamento imobiliário. Mas por que você não ensina na internet? Porque não tem escala. Porque não vale a pena. Então, do meu loteamento lá em Caldas Novas eu fiz. Quando você sabe estratégias de venda e você é uma mente pensante, você melhora e vende qualquer produto. Eu não te ajudei lá, te dei uns toques na sua ferramenta, no seu SaaS que você tem. Sim. Então, eu tenho também a Panda Vídeos, que é um SaaS meu. Então, eu uso as minhas estratégias de lançamento para vender o meu SaaS. No modelo perpétuo, sempre aberto, sempre vendendo, todo dia. Então, sim, quando você domina a estratégia, você pode adaptar para qualquer circunstância. Agora, falar na internet e ensinar, eu só vendo de infoproduto. É como eu quero ficar conhecido e como eu quero me posicionar. Eu não quero ajudar ninguém em lançamento imobiliário. Não me procure. Porque não é isso que eu quero fazer. Mas dos meus eu faço. Entendi. Mas assim, só para o pessoal também acreditar, porque às vezes ele tem um produto lá e dá para lançar. Dá para lançar. Dá para lançar. Óbvio, tudo dá para lançar. Tudo dá para lançar. A Zegna lançou camiseta, a Reserva lança roupa o tempo todo. A Rolex vende Rolex, lança todo ano Rolex novo e vende. A Apple lança iPhone, por aí vai. Todo mundo. A TIM lança plano de operadores, você compra. A Claro também. Então, sempre tá rolando lançamento. E qual que é a diferença? Porque você falou do algo ou alguém. Qual que você acha que é a diferença, Marcos? De lançar algo e de lançar alguém? Quando você lançar alguém, a carisma conta muito. Carisma. Para poder vender. Eu posso lançar alguém para vender um infoproduto dela, ou eu posso usar a estratégia de lançamento para um político ganhar uma eleição. Então, estou trabalhando branding, eu estou trabalhando construção de marca. Especificamente, nesse caso, personal branding, o branding da pessoa. Então, eu nem vou ter venda no final, mas eu quero que o político fique conhecido e ganhe votos. Então, eu vou pegar estratégias para construir a marca dele. Então, ou se é um infoprodutor, se é um professor de matemática, ele quer vender curso de matemática, se é um empresário que quer vender curso de gestão, é focado para ele ficar conhecido, serviço como autoridade e entregar o plano prático que ele tem, que é o infoproduto, a mentoria, a palestra, o treinamento para as pessoas. Se eu vendo um produto físico, o meu lançamento é focado no produto. Então, eu tenho que mostrar o mecanismo único desse produto. Se é uma pessoa, eu foco no plano e entrego o plano. Se é um produto físico, eu foco no mecanismo único do produto físico e entrego o produto físico. Os diferenciais, todos os dois têm pontos positivos e negativos. Pontos positivos do plano e do infoproduto. A escala é altíssima, a margem é altíssima. Só que é mais difícil de vender porque é intangível. Você não pega num plano, você não pega num curso, você não pega numa mentoria. Então é mais difícil de precificar. É mais difícil da pessoa ver valor nisso. Ela compra o cara, né? Ela compra o cara, por isso que a carisma conta muito. E a confiança que ele conseguiu, que ela
acreditasse nele, gerasse nele. E até isso, você ensina também? O cara, sei lá, Total, ou não tem jeito de ensinar a pessoa a ter carisma? Tem jeito de ensinar a pessoa a se tornar uma autoridade e mesmo? tem várias técnicas para você aumentar a sua carisma. Aumentar, entendeu? Agora tem pessoas que naturalmente são mais carismáticas, são mais engraçadas, são mais benquistas nos lugares. Mas tem como sim aumentar a carisma, tem como sim você ser mais benquisto, tem como sim você ser mais amado. Existe as técnicas para isso, entendeu? Você ensina isso lá no seu curso? Não? Ensino. Legal, cara. Já o produto físico ele tem uma qualidade. Ele é tangível, é fácil de precificar, é fácil de ver, é fácil de pegar. Só que tem um defeito. Você tem um custo fixo por peça. O curso online você não tem custo fixo por peça. Se eu gasto R$1.000 para gravar um curso e vender ele, se eu vender 1 milhão de cópias, o meu custo fixo de produção continua sendo 1. Se eu vendo 100 cursos, 1 milhão de cursos, o meu custo fixo de produção é o mesmo. O celular não. Se eu gasto R$1.000 para fazer e vendo por 10 mil, se eu vendo 10 celulares, eu tenho mil de custo. 10 vezes o custo de 1.000. Então eu tenho um custo único no infoproduto. E no produto físico eu tenho um custo unitário. Isso diminui minha margem, entendeu? Eu tenho logística, eu tenho estoque, eu tenho entrega. Então existem os dois mundos, sacou? Mas a técnica de venda é a mesma. É a mesma? É a mesma. Porque você trabalha sempre com... Mas o produto, ele tem carisma também? Não, a técnica de venda é a mesma. Porque a técnica de venda é sempre entre dois cérebros. Não vai mudar o funcionamento. É, porque... gente compra produto e gente compra gente, né? Gente compra produto e gente compra curso. Então, eu tô trabalhando sempre com o cérebro de uma pessoa. A técnica de venda é a mesma. Tem pequenas nuances. Massa, isso é interessante, tem pequenas diferenças na entrega, mas a técnica de venda é a mesma. O processo de tomada de decisão de compra do cliente é o mesmo. Então, tem algumas pequenas diferenças, mas o grosso é o mesmo. Legal demais, cara. Legal demais. Sensacional. Acho que vocês estão curtindo. Então, galera, vamos lá. Marcão, seguinte, hoje você é um cara muito reconhecido, né? Já fez lançamento que 50 milhões, 60 milhões. O imobiliário deu 180, esse lançamento milhões? Lá no Nova Vista, vendemos 564 lotes. E digital, o maior foi 65. Você loteou compra fazenda, e vendeu num dia 180 milhões? 3 dias. 3 dias? Exato. Aí a galera paga parcelado, né? Agora o curso online em si foi 65. 65. E esse foi o seu pica da galáxia? máximo em um só, né? E com certeza, né, cara? Um monte de gente vem te procurar, vem saber quem que é o Marcos, como é que você fez, como é que você faz. Como é que você trata isso hoje na entrega? Você comentou mais cedo que foi na África, conversou com o pessoal lá e tal. Pô, Thiago, o sonho da molecada lá, quem dera se fosse fazer uma faculdade. Mas... E não é a realidade. E não é a realidade de muita gente. Como é que você faz assim hoje? Como é que você entrega conhecimento, não só em curso, não só em coisa, mas do Marcos mesmo, assim? Todas as bênçãos que Deus te deu, como é que você... Cara, diariamente eu já estou ajudando e compartilhando tudo que eu faço e documento a minha rotina nas minhas redes sociais. Então eu tenho meu podcast, o MPcast, e muita gente manda feedback de lá, e são papos bem densos ali, sobre várias temáticas, desde empreendedorismo, né, business, gestão, marketing digital e desenvolvimento pessoal. Eu até falo no podcast, as 3 vertentes que eu mais estudo e vivo: business e gestão, desenvolvimento pessoal e marketing digital. Você vai encontrar aqui esses conteúdos. No meu Instagram, diariamente eu tô abrindo caixinha de perguntas, ajudando a galera ali como um todo e tal. Ajuda em alguns projetos sociais, igual esse da África mesmo. Como é que foi essa experiência ajuda lá? Ativamente lá, né? E tem os meus treinamentos também, para quem quiser ir para um próximo nível e tiver disposto. Mas tem que pagar? Tem. E até bom que tem que pagar porque filtra. Filtra curioso, filtra gente que talvez não está no momento de vida dela. Entendeu? A linguagem para poder entender e tudo mais. Então, essas são as formas que eu contribuo ali e ensino aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, tá? Tem produto desde R$1.500 até 150 mil. Formato de mastermind e tal, entendeu? Para poder ajudar. Legal demais, Marcos. Olha só, Marcão. Deixa eu meter uma pergunta para você. Não. Deixa eu meter uma pergunta para você. Eu vou fazer uma pergunta para você no podcast? Bora. É porque eu tenho bastante aqui, eu queria te aproveitar. Não, mas vamos lá, para fazer um. Eu achei interessante, gostei. Você me pergunta.
Ti, e você no marketing? O que você usa de marketing dentro do seu negócio aí? Tá. O que mais me trouxe, assim, porque existem vários canais de vendas, e você me indicou um livro que chama Tração. Lá são 19 canais de vendas, bem interessante. Você leu o livro inteiro? Não, ainda não, mas é porque hoje. eu comprei agora. Uai, eu comprei agora, eu te mandei o negócio lá. Mas o que é interessante que eu achei lá? Primeiro foca em um, depois em outro, depois em outro. Às vezes a pessoa quer fazer um monte de coisa. Exato. Você não faz nada. Não faz nada. E você hoje, por exemplo, você foca lá nos lançamentos, enfim. O que deu muito certo pra mim, cara, foi venda ativa, sabe? Passar a mão no telefone e vender. E ligar pro meu cliente ideal, que a gente define, e vender pro cara. Isso aí transformou de verdade minha vida, de bater porta em porta. Depois veio a pandemia, a gente teve que treinar uma abordagem por telefone, enfim. E vende até mais hoje por telefone do que antes de porta a porta, ou não? Total. Até esses dias para trás a gente tentou voltar a fazer um porta a porta ali, porque o meu cliente, ele é um parceiro, né? Ele me traz vários clientes, então vale a pena eu ir até ele conversar e trazer ele para o meu lado. Mas a gente viu que não faz sentido. O tempo de visitar um cliente, a gente faz 20 ligação. E aí, na venda, o que mudou assim foi a venda ativa mesmo. Sabe, aquele negócio sem vergonha e... Você pode falar quanto que você faturou só com esse modelo de vendas? Posso. O Só ano passado 18 milhões. 18 milhões de reais vendendo com isso aqui, ó. Exato. Telefone. Passa o telefone, liga e oferece. Por que eu tô te frisando isso aí? Porque tem muita gente que fala, não, o segredo é a caixa preta, é não sei o que. Não, filho, é o WhatsApp, sabe? Senta a bunda na cadeira e fica no WhatsApp ligando e vendendo. E saiu 18 milhões de vendas por telefone. Por que eu quero te falar isso? Porque a ferramenta você já tem. A gente vive num mundo muito informatizado e globalizado. Com um celular na mão e com um computador, você tem poder para fazer facilmente 7, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. É muito mais fácil hoje, sabendo de marketing digital, no mundo digital, você fazer 10 mil reais por mês com o telefone na mão, do que uma pessoa que vai lá e faz um curso de contabilidade para fazer 10 mil sendo contador. O mundo digital, ele remunera muito mais do que o mundo tradicional. Entendeu? Não é que é fácil ganhar 10 mil, não é. Menos de 94% da população brasileira ganha 10 mil, segundo o IBGE. Então não é fácil ganhar 10 mil. Mas se você compara digital com tradicional, no digital é muito mais fácil ganhar 10 mil do que no tradicional. E foi por isso que eu tive esse despertar lá na engenharia e resolvi abandonar a imobiliária e a engenharia para focar no digital. Eu sou bem feliz com as decisões que eu tomei. E a oportunidade está aí. E a ferramenta que eu uso, você também tem. A ferramenta que eu te uso, você também tem. A diferença é que a gente está usando para vender e fazer dinheiro, e você está usando para ver TikTok, rebolada, bunda, rios, e está perdendo grana. Enquanto você é usuário, a gente é fornecedor. Só que você é usuário de conteúdo, eu sou fornecedor de treinamentos, cursos, ele é fornecedor de certificado digital. Então, essa indignação que você está aí me escutar agora é só para fazer você sentir essa raivinha e falar, pô, é verdade, esse cara tem razão. Eu tô com a mesma ferramenta que eles na mão. Por que eles estão fazendo e eu não tô? Aí agora você tem que buscar. Eu vi uma frase esses dias, cara. Exatamente isso aí que você falou. Presta atenção no que você presta atenção. Porque dependendo da coisa que você está prestando atenção, aquilo não vai te levar em lugar nenhum. É bunda, não sei o que, tal. O cara falou o seguinte: melhora o que você vê e ouve, que você melhora os seus pensamentos. Melhorando seus pensamentos, consequentemente, você vai melhorar suas ações. Melhorou suas ações, você melhora seus hábitos. São seus hábitos de hoje que vai definir quem você é no futuro. Total. É muito massa isso, cara. É muito massa. Obrigado por compartilhar isso aí. Meu Deus do céu. Hoje você tem sua agência, tem todo mundo. Você ainda pensa em lançar um outro Pablo Marçal? Ou já definiu e vai lançar só produto? Na verdade, você foca só em lançamento do infoproduto, né? Não, é porque eu estou no modelo de negócio já bem avançado. Então, para explicar de maneira bem resumida, eu faço os lançamentos meu, do Pablo e de poucos experts selecionados e grandes. Mas ao mesmo tempo... Hoje você já selecionou a parada que você for para lançar e fazer menos de 10 milhões, eu nem ponho a mão no lançamento. Mas ao mesmo tempo, eu tenho
um sócio que chama Yalas, que é o meu estrategista, que era um dos meus alunos, e se destacando, trouxe para dentro da operação, e ele toca um outro time que faz lançamentos de outras pessoas. Então todo dia bate na minha porta. Um cara novo. Me lança, me lança. Aí eu vou filtrando, altíssimo nível eu faço. E aí, nível alto, eu passo pro Yalas. E o Yalas faz, eu acompanho e monitoro. Então, meu intuito não é abrir mais que 3, 4 carrinhos por mês, entendeu? 3, 4 lançamentos por mês. Não é. Por quê? Porque eu prefiro focar em mim e no Pablo, e no máximo 2. E o Yalas foca em 2, no máximo 3. E aí a gente faz isso. Porque não é o volume, entendeu? Não precisa de volume, precisa de qualidade. A fase do volume já foi. A fase do volume é para quem precisa aprender. Aí se faz muito, compra muito dados, aprende muito. Eu estou na fase de um lançamento dá 10, 12 milhões. Um lançamento dá 30, 40 milhões. Um lançamento dá 50, 60 milhões. Isso é um dos business, que é o business gerador de caixa. Mas paralelo a isso, que esse business que é educação, que gera caixa e lucro e alunos, eu tenho outro business que é de tecnologia, onde eu forneço tecnologia para esses alunos que estão no meu business de educação, que é a Panda Vídeos, que oferece stream de vídeo, lives, armazenamento de aula, que é a DevZap, que oferece toda a questão de funil, gestão de grupos. Então, eu tenho a DevZap, tem a Panda Vídeos, que é a XGrow, que é onde é que a pessoa hospeda o curso. Então, ensina o cara a lançar o curso dele, hospeda o curso na XGrow, vende por lá, faz toda a parte financeira. Isso aqui no ecossistema só de lançamento e educação. Aí fora disso, eu tenho um M&A que eu acabei de fazer, que eu comprei o InsurTech, que é uma empresa de seguros de carro, entendeu? Então a pessoa com o celular, ela faz o seguro dela em 4 minutos. Sensacional. Pela nossa InsurTech, que é a Love Seguradora. Seguro total? Seguro total, colisão, batida, pela SUSEP. Não é cooperativa não, é seguradora, entendeu? Entendi. Agora deixa eu te falar uma coisa. Então tem outros business também, sacou? Show. Então, se eu ficar com 30 lançamentos, eu não foco nas minhas empresas, na minha tecnologia, eu não foco na Panda, na XGrow. Então, eu com muita qualidade na educação, poucas pessoas, e a outra parte do meu tempo é nesses outros negócios aqui. É isso que eu tô tocando minha vida hoje, entendeu? Meio que você tá na contramão da coisa, né, o Marcos? Porque, assim, a gente fica sabendo. Antes, um cara normal já, alto nível, fazia aí, sei lá, gastava 5 milhões, fazia 15 milhões. Tá bom pra caramba, pô. Mas hoje não tá mais assim. O pessoal tá gastando aí 10 pra fazer 12. Já é 1 ou 2... Não vou citar nomes que já me falou, não tá mais desse jeito. E pelo que você me falou, cara, os lançamentos que você faz, tá... A galera vem fazendo lançamento e teve um ápice muito grande na pandemia. Sim. Por vários fatores. Na pandemia, quem estava em casa não gastava dinheiro com pneu, não gastava dinheiro com combustível, não gastava dinheiro com passagem aérea, não gastava dinheiro com hotel, não gastava dinheiro com roupa, porque ele não saía de casa. Então ele não tinha essas demandas para poder gastar esse dinheiro. Então o dinheiro sobrou, entre aspas, sobrou na carteira. Ele tirou vários custos que ele tinha. Então o dinheiro aumenta na carteira, porque aquilo que ele gastava ele não vai gastar mais, porque não tem nem opção de gastar com isso. Só que eu tenho outra coisa que aconteceu na pandemia. A divisão da atenção diminuiu. Porque fora de pandemia ele podia ir no estádio ver o jogo de futebol do time dele. Fora da pandemia tinha o aniversário do primo, da sogra, do tio. Tinha teatro, tinha cinema, tinha um monte de coisa. Na pandemia ele tem menos coisa para gastar dinheiro, então o dinheiro meio que sobra. E na pandemia ele tem menos coisa para gastar atenção. Então a atenção que ele fazia no mundo offline real não tem mais essa opção. Então na pandemia ele foi para a tela. Então ele teve dinheiro mais dinheiro na carteira porque ele tinha menos coisa para gastar. E agora como ele tinha menos coisa para competir a atenção, ele tem mais tempo de tela. Ele prestou mais atenção no celular, por isso que essas lives tudo explodiu. Entendi. Então teve muitas pessoas que vieram na pandemia rachou de ganhar dinheiro, porque eu tinha menos wallet share, eu tinha menos compartilhamento de carteira por menos concorrência, e tinha mais tempo de tela e mais atenção das pessoas. E aí aumenta o tédio, porque ele não tem com que gastar o dinheiro, só fica dentro de casa. O dinheiro sobra e ele fica tedioso, ele é pro tédio. O tédio manda ele pra tela você pode conseguir vender mais. Então teve muita gente que teve um upgrade de vendas na pandemia e pós-pandemia diminuiu, porque aí a pessoa voltou a ir em aniversário, comprar presente, comprar roupa, comprar passagem de avião, gastar com combustível, pneu, troca de carro, não. Então, muita gente reclama que depois da pandemia tá vendendo menos. Sim. E a grande maioria... Tá gastando mais para fazer o mesmo tanto. E a grande maioria talvez nem tá vendendo menos se comparar com o período pré-pandemia. Se ele compara com pré-pandemia, com pós-pandemia, ele cresceu. Mas se ele compara com pós-pandemia, com pandemia, ele diminuiu. Então é um erro de comparação ali. Conheço vários players, estou por dentro.
E também tem gente que diminuiu em relação até pré-pandemia, tem de tudo. No meu caso, eu vim pré-pandemia, pandemia, cresci muito, e pós-pandemia, continuo crescendo. Mesmo na margem? Mesmo na margem. Mesmo na margem. E até um dos meus produtos, para quem faz lançamento, é esse, que é BML. Branding, movimento e lançamento. Se você só faz só lançamento, é uma técnica de vendas, dá para você quebrar teto de faturamento, aumentar a lucratividade, adicionando branding, que é fortificando a sua autoridade, e M, movimento, para comunicar com massa. Então, assim, mesmo pós-pandemia, meu negócio continua crescendo em faturamento e em lucratividade. A minha última linha do DRE não para de aumentar. Legal, cara. Isso aí na contramão. Isso aí, isso aí na contramão. Isso aí na contramão. Isso aí você pode bater no peito e falar porque... Isso aí na contramão. É total. Sacou? É. E ainda tem as tecnologias que foram surgindo na pandemia. Então ainda ganhei na outra ponta, que é na ponta de tech. Tá? Agora o porquê disso? A explicação é essa. Porque muita gente só está focada em L de lançamento. Eu estou focado em BML, Branding, Movimento e Lançamento. Isso faz o lançamento disruptar, entendeu? Tá. Você pode explicar só um pouquinho pro pessoal como é que funciona? Primeiro ali o branding, depois o movimento ali. Explico. Na final o lançamento. Você tem que entender que o mundo do infoproduto é diferente do mundo do produto físico. Você vai comprar um celular, você compara a Apple com a Samsung. Sim. Você compara o que tem 1 TB com 512 GB. O mundo de artistas, shows, infoprodutos, pessoas, políticos, carisma é diferente. Se o show do Justin Bieber a pessoa quer ir é R$1.000, ela fala assim, o Justin Bieber tá 1.000, não vou não, tá caro. Eu vou no Gustavo Lima que é 500. Isso não acontece. A pessoa não tá no show pela música, ela tá no show pelo artista. No infoproduto acontece muito disso. A pessoa compra o produto, o curso online, a mentoria, o treinamento do artista que ela gosta, do infoproduto que ela gosta, não só pelo preço. Então a pessoa não fica assim, o curso do Negro é 1.000, o curso do Serbase é 900, ou vice-versa. Estou dando um exemplo de cabeça. Eu vou no do Serbase. Não. Ela não vai comprar o do Negro ou do Serbase pelo preço. Ela vai, na maior parte das vezes, comprar porque ela gosta. É de quem ela se identifica. Então esse processo de branding, de personal branding, é como que você tem uma marca mais forte dentro do digital. E consequentemente, como você tem uma marca mais forte... Ensina a trabalhar tudo isso? Sim, detalhadamente. Inclusive eu fiz essa semana uma imersão disso, 3 dias falando sobre isso. Então eu ensino detalhadamente como é que ela vai construir a marca. Eu tô te perguntando porque na minha cabeça você só ensinava a lançar. Não. Lançar é só para quem está começando. Porque quem começa tem que preocupar só com o L de lançamento. Agora, quem quer escalar ou quebrar teto de faturamento, aí tem que fazer coisa diferente, aí tem que fazer BML. Para quem está iniciando, nem mexe com BM, senão você vai confundir, mexe só com L. Tipo assim, para te levar do 0 a 1 milhão, lançamento é o suficiente. Agora, você quer ir para múltiplos milhões, você quer ir para as dezenas de milhões, aí você tem que adicionar brand e movimento. Entendeu? É tipo a pós-graduação do lançamento, um exemplo, assim, para o cara poder entender. Entendi. E o que seria um movimento? Então o brand é isso, é fortificar a imagem pessoal, consequentemente seu CAC cai. Custo de aquisição de cliente, tá? Exato, seu custo de aquisição de cliente cai. Seu ROI aumenta, o seu retorno sobre o seu investimento aumenta e tudo mais. O que seria movimento? Hoje a gente pena para pôr 1.000 pessoas na live, certo? Pô. Martin Luther King colocou 150 mil pessoas, foi numa praça, sem internet. E aí? Então ele é líder de movimento. Então você pode se tornar um líder de movimento digital. Você vai ter muito mais comparecimento das pessoas no seu evento. Você vai ter muito mais pessoas... Tem técnica para isso? Tem técnica para isso. Que massa. Tem técnica para isso. Então você consegue ter uma linguagem que comunica com grandes públicos, com massas. Você consegue fazer a pessoa agir mais com o coração. Você consegue fazer sua mensagem penetrar. Você consegue criar líderes de líderes que vai fazer distribuição da sua mensagem. Vamos lá, o próprio Flávio Augusto, que você conhece, ele tinha em 2013, 2014 uma coisa chamada... Acho que era... Não. Franquia não, agência não, tinha um nome. Como é que era o nome? Você fala na internet, né? Não, mas ele tinha presencial mesmo, ele criou os agentes, como é que é o nome? Eu lembro ele que começou... Ele criou tipo célula de igreja de empreendedorismo. Não tô lembrando do nome agora, comunidade, Alguém que tá assistindo o podcast lembra o nome, coloca nos comentários aí. Ele tinha tipo uma célula de empreendedorismo, que ele treinava os líderes, o cara reunia com 15, 20 pessoas dentro da casa dele e retransmitiu o conhecimento do Flávio Augusto. Então ele estava criando um movimento de empreendedorismo no país. Como é que a igreja cresce? Várias delas crescem com estratégia de célula.
E quando a célula tem 2 pessoas, passa a ter 50, aí é uma hora dessa célula virar 2. E vai multiplicando. Então, a igreja... O maior movimento que existe é o cristianismo. Sacou? E dá para modelar muitas igrejas no digital. Porque é um movimento também, é uma comunicação também. Então, quando você tem uma linguagem de massa, uma linguagem que tem movimento, quando você constrói tribo, quando você deixa de ter só seguidores e começa a ter fãs também, você consegue vender mais, você consegue aumentar a LTV, fazer a pessoa comprar de você mais vezes, ser seu cliente por mais tempo. Se você tem um branding forte, você consegue vender com menos esforço. A pessoa quer você e não o concorrente, independente do preço. O cara quer o Justin Bieber e não o Gustavo Lima. O outro quer o Gustavo Lima e não o Justin Bieber. Então tem técnica para fazer o seu L de lançamento, quebrar teto de faturamento, que é aplicar B de brand e M de movimento. Quer ter a marca forte? Aparece no jornal, aparece no TV, faz podcast. Quantas vezes já foi na Globo? Quantas vezes já foi no SBT? Quantas vezes já deu entrevista para rádio? Quanto mais você fizer isso, mais seu branding é pesado. Quanto mais seu brand é pesado, mais caro você vende. Sensacional. Uma última coisa que eu queria dizer é o seguinte. Com certeza, o Marcos de hoje não é o Marcos de ontem. E ele aprendeu bastante coisa. Cita para uma pessoa que está começando agora, que está se sentindo que está na hora de empreender, ou não está se sentindo legal, igual você não estava se sentindo legal na faculdade, quer mudar, mostra para essa pessoa, ou não mostra, mas dá uma dica, alguma coisa que vem na sua cabeça que você mesmo fez para conseguir sair e tocar o barco e ter coragem de seguir o sonho. Perfeito. Seguinte, para conseguir sair, né, tocar o barco, seguir o sonho, faz um exercício. Pega uma folha em branco, divide ela no meio com a caneta Bic, coloca cenário A, cenário B. O cenário A é você continuar fazendo aquilo que você faz. Como é que você vai estar daqui 3 meses? Como é que você vai estar daqui 6 meses? Como é que você vai estar daqui 1 ano? Ah, você é funcionário do fulano X? Você quer ter a vida do fulano X? Por onde você pode crescer? Seu plano de carreira é ser igual a ele? A vida que ele tem é a vida que você deseja ter? Então comece a fazer uma projeção de futuro da sua vida fazendo aquilo que você faz. E o cenário otimista disso e o cenário pessimista disso. Foi isso que eu fiz na faculdade. Eu fiz a projeção de futuro. Pô, mas se eu formar como engenheiro, meus amigos estão ganhando 3 mil, eu já ganhei 6, não faz sentido. Então eu fiz a projeção de futuro do que era o futuro do engenheiro, da minha realidade de quem eu conhecia. E aquilo não me satisfez. Aí eu peguei o cenário B, que era o cenário incerto, que era a imobiliária, que eram os lançamentos, que eram os infoprodutos. No cenário B, que é incerto, que é um novo caminho, se der tudo bem, o que eu posso ser? Eu imaginava que eu poderia fazer 100 mil reais. Nunca imaginei que eu poderia ver isso tudo. A nossa imaginação é muito pequena em relação a realmente a tudo aquilo que a gente pode conquistar e fazer, né? A gente sonha pequeno. Você acha que você sonha grande, você sonha pequeno. Depois que você cresce, você vê. Então no cenário B, você vai fazer um exercício. Se der tudo certo, aonde que eu vou parar? E se der tudo errado, aonde que eu vou parar? E aí quando você faz essas projeções de futuro, você vai ver que se onde você está não é onde é que você gostaria de estar, o cenário ideal de crescimento não vai te satisfazer. Igual o cenário ideal de crescimento de engenharia não me satisfez naquela época, para mim. Aí eu decidi mudar. Você vai ver que no cenário B, que é aquilo que você ama fazer, que você quer fazer, o que você tem tesão, o que você quer arriscar, se der certo, vai ser a vida dos sonhos. E você pode construir isso como eu construí a minha. Mas você vai ver que se der errado, o der errado nem é tão errado assim. No meu caso, eu falei, pô, se esses 40 mil que eu estou investindo não voltar, o que vai acontecer? Eu falei, no máximo vai sujar meu nome. Mas sujar meu nome, o que muda? Isso quer dizer que eu sou mau caráter? Não. Isso quer dizer que eu vou ter que correr atrás e recuperar. Eu estou disposto a correr esse risco. Então, corra risco calculado, não como um idiota. Eu só levantei o risco e falei, pô, mais que acontece sujar meu nome. Isso não é nada demais. Eu tenho a vida inteira para limpar pela frente. E aí isso me fez tomar a decisão. E eu fiz a projeção de futuro, que era o seguinte, se eu seguisse o caminho que eu estava insatisfeito, quando eu tivesse meus 40, 50, 60 anos, eu ia lá na frente no espelho e ia me sentir um covarde, um bosta. E se eu tivesse feito tal coisa, como que eu estaria hoje? Então, pra você não chegar lá no futuro e se sentir mal, e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse tomado decisão, e se eu tivesse seguido tal caminho, é muito ruim acordar, olhar no espelho e se sentir mal, se sentir um bosta. Eu prefiro seguir o caminho B, que é seguir o caminho do risco, e se olhar no espelho e se der certo, se você sentir orgulho de si. E se der errado, você tem um monte de aprendizado para poder melhorar e construir. Então, eu só projetei o futuro, caminho A, caminho B. E eu te convido a fazer o mesmo.
você projetar o futuro. Caminho A, caminho B. Cenário otimista e cenário pessimista dos dois. Foi assim que me fez sair dos lugares que eu estava. E é a mesma coisa que eu faço até hoje para poder adaptar meu modelo de negócio, tomar as decisões que eu tomo, lanço tal pessoa, não lanço. Eu sempre projeto futuro, cenário otimista e cenário pessimista. E a gente acha que o pessimista é muito ruim, na maior parte das vezes não é não, viu? É mais criação da nossa cabeça. Não é tão ruim assim não. Cara, se você é uma pessoa normal, é impossível você passar fome. Você trabalha para comer. Então, um cenário ruim é você ir lá na Angola, igual eu fui, e ver a galera passando fome. Você ganhar 1.000 conto por mês não é um cenário ruim. Você tendo saúde, tá tudo bem, você constrói. Você adapta, você evolui. Você pode ter uma fase difícil, mas uma vida difícil é só se você ficar inerte. Então foi assim que eu saí de onde eu tava para chegar aqui. Eu te convido a fazer essa projeção de futuro aí. Show de bola com vocês, Marcos Marques, galera. Uma salva de palmas. Marcos Paulo. Põe preto e branco, corta não, vai assim mesmo, ele fez podcast. Marcos Paulo, galera. Puta que pariu. Marcão. Tá sonhando com o Marcos Marques, hein? Cara, eu viajei aqui no você falando agora. Eu já queria fazer aqui meu plano A, meu plano B. Deixa eu te falar. Muito obrigado, tá? Valeu, por você ter vindo aqui, dado seu tempo, doado seu tempo. Obrigado.